Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sempre um prazer estar por aqui na Cabine Podcast, episódio 17. E eu já peço para vocês se inscreverem. Vamos ativar o sininho das notificações, deixar o like na transmissão para gerar aquele engajamento. Sempre um grande convidado para falar muito de futebol. E o nosso convidado hoje é o ex-zagueiro Alexandre Torres. Satisfação recebê-lo, Torres. Prazer. Prazer é meu estar aqui participando, com você. E vamos conversar bastante aí sobre futebol. Muita coisa para contar, muita história para contar. Eu queria começar pelo princípio. Por que você decidiu ser jogador de futebol? A gente sabe que você é filho do grande Carlos Alberto Torres. É a tua referência, imagino, né? Com certeza. Conversa na minha casa, né? Desde que eu nasci sempre foi futebol, né? Meus tios também jogaram futebol, não tiveram a projeção que meu pai teve, mas chegaram a jogar, um jogou no Bom Sucesso, outro também chegou a jogar no próprio Fluminense. Naquela época eles falavam aspirante. E eu morava em frente a um campo de futebol, onde meu pai também jogou, meus tios, na Vila da Penha. Então, assim, foi um caminho assim, meio que natural. Mas não foi muito fácil, né? Você tem que ali, né, começar essa carreira ali com a sombra, né, de um Carlos Alberto Torres não é fácil. Mas segui meu caminho, fiz a minha carreira e, graças a Deus, acho que eu tive mais sucesso do que derrotas aí na minha trajetória. Com certeza. E assim, o que eu acho mais legal é que a maioria dos filhos de jogadores, eles não conseguem sair das costas do nome do pai, né? Assim, fulano é filho de não sei quem, ciclano é filho de não sei quem. Eu acho que o Alexandre Torres, ele, apesar de ser filho do grande Carlos Alberto Torres, ele foi o Alexandre Torres. Todo mundo conhece você como Alexandre Torres. Assim, é uma pressão, né, que é difícil, né, para um garoto suportar, né? E quando você começa a jogar ali com 13, 14 anos, as pessoas ficam na expectativa, né, de você pelo menos jogar ali próximo do seu pai. Joga, só que no caso do meu pai foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, né? Pelo menos Mundial. E como é que um garoto de 13 anos vai jogar nesse nível? Então, assim, é uma cobrança que as pessoas, né, fazem, tem essa expectativa, mas é meio que assim, inalcançável. Se você não souber lidar bem com isso, você acaba se prejudicando. Eu, né, na verdade, até para escolher a minha posição no futebol, eu passei por isso. Eu não queria jogar de jeito nenhum no lateral direito. Pô, aí a comparação seria gigante. Mesmo jogando de zagueiro, que meu pai no final da carreira jogou de zagueiro, eu não queria jogar de jeito nenhum e eu comecei a jogar futebol no meio campo. No infantil do Fluminense. Mas é aquele negócio, né? E nem no Fluminense, na verdade, eu queria começar, porque meu pai começou também no Fluminense. E eu ficava com aquilo na cabeça e era uma coisa assim que me puxava para trás. Mas eu comecei ali no meio de campo e tal, mas aí daqui a pouco já começaram as pessoas, pô, cara, você tem que jogar de lateral, tu tem o DNA do teu pai, não sei o quê. Um grande amigo do meu pai, grande amigo meu, foi meu treinador, me conheceu na época que eu era garoto, professor Luiz Henrique de Menezes. Professor, grande abraço. Ele jogou com meu pai no aspirante do Fluminense e um pouquinho, acho que também no profissional do Fluminense. Ele era assim, cara, falava, tinha aquela maneira de falar dele, enfático, ele era assim, meu garoto, você tem que ser lateral, você tem o DNA do teu pai, você é igual ao teu pai, eu vi teu pai com a tua idade do teu pai, você é o teu pai, você vai jogar de lateral. E ele ficava com essa insistência, vai jogar de lateral, vai jogar de lateral. Mas eu acabei, assim, com ele mesmo, eu nunca joguei de lateral. Uhum. Aí vieram outros treinadores, mas ficou esse negócio ali no ar, na cabeça dos dirigentes ali do Fluminense. Que o Luiz Henrique, assim, e com toda a justiça, é uma pessoa muito respeitada
no futebol e principalmente no Fluminense. Então ficou aquele negócio e tal. E quando eu já tinha assim 18 para 19 anos, uma ou duas partidas eu joguei de lateral nos juniores e naquela época era juniores, hoje é sub-20, sub-17, juniores, juvenil. Era infantil, juvenil e júnior. E nos juniores eu joguei uma vez lateral e joguei bem. Aí aquilo ali foi foi a minha foi um problema para mim, mas eu imagino. Mas jogar de lateral. E enquanto isso no time de profissionais, um jogador que era muito bom jogador, um cara que assim, eu gostava dele pessoalmente e como jogador também, foi meu companheiro depois nos profissionais do Fluminense, o Aldo. Tremendo lateral, cara... Jogadoraço. E, pô, ajudou muito naquele time do Fluminense ali, que, né, foi tricampeão carioca, campeão brasileiro, um time icônico ali do Fluminense. O Aldo, ali mais ou menos, acho que foi 84, ali 85, ele quebrou a perna. E ficou ali uma vaga. Uma lacuna ali. Aí, na época, o vice-presidente de futebol do Fluminense, o Antônio Castro Gil, ele chegou e falou assim, olha, agora não tem jeito. Vai começar a Copa São Paulo, você vai jogar de lateral. Eu falei, não sou lateral. Se você for bem na Taça São Paulo jogando lateral, você vai assinar contrato, vai ficar no profissional do Fluminense, vai jogar. Porque o Aldo tá com a perna quebrada, fulano tá machucado, não sei o quê. Pô, mano, só vai lá, vai jogar lateral. Aí eu pensei, conversei com meu pai, conversei com amigos, conversei com a minha mãe. Vamos embora. Aceitou o desafio. Eu vou pegar esse desafio. Cara, e assim, na Copa São Paulo, né, nós fomos campeões, o Fluminense foi campeão. E eu joguei bem de lateral, ainda fui artilheiro do time. Como lateral? Como lateral. Então, assim, deu tudo certo. Fui pro profissional como lateral, mas aí o jogo já mudou. Comecei embaixo de um monte de expectativa, os primeiros jogos não foi muito bem, começou aquela crítica, um monte de comparação e você sabe, quando você está ali começando, né? Nem sempre você tem aquela... Lógico, a maturidade. A maturidade para lidar, né, com as críticas. E o Nelsinho, o saudoso professor Nelsinho, era o treinador, ele falou, ó, garoto, você está aí nervoso, não está conseguindo jogar bem nessa posição, vou te botar na zaga. Falei, então tá bom, vou jogar de zagueiro. E dali foi, aí eu comecei a... Tranquilizei, não tinha mais aquele negócio do Carlos Alberto, né? E assim, era uma posição que realmente era... Eu já jogava nessa posição nos juniores do Fluminense e tá assim, jogando num bom nível. Eu acho que uma mudança na hora certa que no final deu certo para mim. E você faz um caminho que não é tão comum, mas que já aconteceu de jogadores trocarem, saírem de um clube para um rival. Como é que foi essa mudança do Fluminense para o Vasco e por que ela aconteceu? Então, na época, assim, já tinha uns 2 anos que tinha uma situação ali, o Vasco vai contratar, o Vasco quer contratar. E foi ali, vamos dizer, no início Naquela época não tinha empresário, a figura do empresário. Não tinha. Né? E era questão do passe também. Exatamente, tinha um passe, não sei o que. Foi o início desse negócio de empresário. E um empresário na época, que era o empresário do Bebeto, que tinha ido para o Vasco, que era o Zé Moraes. Zé Moraes. Ele
estava ligado ao Vasco, lógico, por causa dessa transação, dessa que na época foi a transação. maior de todas. Exatamente, né? essa Bebeto. transação do Bebeto. Ele veio falar comigo, tô ligado ao Vasco, não sei o que. Cara, mas eu tenho meu passe aqui, eu não posso... Como é que é isso? Não, eu vou fazer o teu contrato. E realmente, o que acontecia naquela época era assim, ele conseguiu fazer uma negociação que ia terminar meu contrato no Fluminense, eu ia renovei o contrato, só que ele, como o Fluminense também naquela época não estava numa boa situação e também era sempre difícil o cara que começa ali no clube ter uma valorização. Muito mais difícil, é. Ele fez ele teve uma boa sacada. Ele falou assim, ele quer esse valor. Não, mas isso aqui nós não conseguimos. Tá, então tá bom. Então o que vocês podem oferecer? Nós podemos oferecer isso. Eu falei, não, pô, não é possível. Tem cara aqui que ganha mais do que... Aí ele, não, calma, garoto. Ele vai ganhar isso aqui de salário e tal, mas só que o passe dele vai ficar fixado em X. Aí ele botou de uma forma que fosse mais acessível para outro clube. Não sei se ele já tinha alguma coisa conversada. De repente já tinha até conversado. Já tinha uma coisa acertada. E foi assim, eu joguei ali um campeonato, né? Campeonato brasileiro no Fluminense. Até o Fluminense chegou ali na semifinal do Campeonato Brasileiro, foi em 91. Perdemos para o Bragantino, no Maracanã. O outro Bragantino, não era o Red Bull Bragantino. O antigo Bragantino, aquela camisa toda cheia de detalhes. É isso aí. O Vanderlei Luxemburgo era o técnico. E o Parreira, acho que era o técnico. Não lembro. Mas eles tinham se enfrentado na final do interior lá em São Paulo. Isso. Novo Horizontino e Bragantino. Acho que era o Vanderlei Luxemburgo, depois o Vanderlei Luxemburgo saiu, entrou o Parreira. Acho que quando a gente jogou essa semifinal era o Parreira. E eu joguei bem esse campeonato brasileiro. E aí o interesse se confirmou e chegou no meio do ano, o Vasco foi lá e, vamos dizer, exerceu. Eu, né, cheguei lá e falei, tem um time aqui e tal, é o Vasco. Aí teve um pouquinho ali de reclamação, né, por ser um rival assim, do Rio de Janeiro, mas... Na época era pagar a quantia e pronto. É isso aí. Conversava com o jogador e estava resolvido. E aí foi assim a saída, né? Para mim foi um pouco estranho, porque eu já estava há 11 anos no Fluminense, né? Costume, né? Você nunca tinha imaginado mudar para um time, ainda mais um rival ali do próprio estado, né? Mas foi assim, eu pensei bastante, não foi uma coisa assim na emoção, foi uma coisa que eu falei, pô, isso aqui vai ser bom para mim. O Vasco estava naquela época vamos dizer assim, num nível acima do Fluminense, né? Tecnicamente também títulos, né? Porque tinha acabado de conquistar um brasileiro em 89. Isso aí. Então, eu falei, cara, acho que isso aqui vai ser bom para mim. Aqui no Fluminense, acho que, vamos dizer assim, na época, né, eu achei que eu já tinha, vamos dizer, bati no teto. Não vou ter muito mais do que... Vai crescer mais. E aí foi assim, mudei lá para o Vasco e foi foi muito bom. Foi assim, o ambiente do Vasco também estava muito legal naquela época, fiz boas amizades lá também. E jogou em grandes times. Joguei em grandes times e até eu me sentia assim, motivado, né? Me sentia assim, lisonjeado, porque o Vasco sempre fazia uma contratação, vamos dizer, naquela época, não sei se ainda fala de contratação de impacto. Bombástica. E a contratação de impacto tinha sido eu. Pô. Então, assim... Moral. Deu uma moral, me deu uma confiança, né? E, pô, graças a Deus, ali não... Deu tudo certo. Tudo certo. E o teu primeiro contato no Vasco é com o Calçado ou é com o Eurico? Na tua chegada? Quem conversa com você para acertar salário? Já estava mais ou menos que acertado ali.
Já foi direto com o empresário, então. Com o Zé Moraes. Mas o primeiro contato mesmo foi com o Eurico Miranda. Com o Eurico. E como é que foi esse primeiro contato? Eu sempre pergunto aqui sobre o Eurico para os convidados, que é um personagem do futebol, né? Assim, eu particularmente, eu me dava bem com o Eurico. Quase todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Eu tinha, assim, um bom relacionamento com ele. Ele me recebeu lá, né? A primeira impressão, assim, que a gente tem dele é um pouco... Como é que se diz? Ele tinha aquele jeito, assim... Intimidava um pouco. Intimidava. É isso aí. A palavra certa é. Ele intimidava um pouco, né? Ele... olha aí. Aqui, o que a gente tem? Aqui, ó. Tudo pro Vasco, assim, tudo do Vasco era maior. Era maior, era melhor, era mais bonito. Mesmo que não fosse. Uhum. Mas ele... Olha aí. Então, assim, foi um pouco assim, né? Ele intimidava mesmo, assim, as pessoas, tinha aquele jeito dele, mas, assim, depois... o tempo que a gente foi passando ali no Vasco, né? Vão passando ali né? Você vai conhecendo melhor as pessoas, você vai sendo mais... tendo mais contato, aí você acaba tendo um outro tipo de relacionamento, né? Eu tive um bom relacionamento com ele, uma época ali no Vasco ali que eu fui capitão. Eu tive uma ou outra discussão ali com ele. Ele interagia muito em termos de campo também? Porque ele era o vice-presidente de futebol naquela época. Sim. Ele era uma pessoa assim que ele tá sempre... Tomava conta mesmo. Tomava conta. Então, vamos dizer, concentração, ele estava... Todas as concentrações, ele estava lá. Ele viajava junto com o time. Ele ficava até no banco de reserva. isso. Então, assim, ele estava cuidando de tudo. Mais próximo. Depois, em uma outra... Quando eu voltei para o Vasco ali no final da minha carreira, ele já era o presidente do clube. Uhum. Então, assim, a gente já não tinha muito... Ele não ia na concentração, ele não ficava no banco. Tinha um certo distanciamento. Não ia no vestiário. Então, você fica mais... né? Mas nesse primeiro momento, assim, a gente tinha muito contato com ele. Ele tinha aquele jeito dele, né? Tem várias histórias aí dele. Qual que te vem mais à cabeça, assim, a tua com ele? Assim? Tem muitas histórias. Tem uma história que é muito boa que... o Ricardo Rocha estava lá no Vasco já, né? Foi no meu último ano. 94. 94 foi meu último ano, né? Nessa primeira minha passagem no Vasco. E a gente tinha um time bom, fomos tricampeões carioca, chegamos ali na semifinal da Copa do Brasil. Só que aí depois no Campeonato Brasileiro, às vezes assim, hoje o torcedor, eu conto isso às vezes o torcedor nem entende, porque... antigamente o Campeonato Carioca era importante demais. Era muita coisa. Às vezes assim, mais que o brasileiro, dependendo do ano. Então, por exemplo, nesse ano de 94, nós jogamos o Campeonato Carioca, fomos campeões. E depois, assim, pouco tempo depois, teve a semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Carioca tinha 100 mil pessoas no Maracanã. Na Copa do Brasil tinha 5 mil, pô. Olha que loucura. Assim, que loucura, né? Você nem... Vamos dizer... Hoje em dia jamais seria assim. Não, hoje é o contrário. Né? Não é, mas poderia ser o contrário. Sim, se tratando de Vasco, tá cheio os dois jogos. Sim, mas, né? Você não... É inimaginável achar que 5 mil pessoas numa semifinal de Copa do Brasil. Então, assim, a gente nem... realmente estava ligando muito ali para o Brasil. Tipo assim, ganhamos o Campeonato Carioca. Já fizemos. Já fizemos a nossa... E era uma obsessão. O primeiro tricampeonato e o único do Vasco na história. Aí, assim, começou o Campeonato Brasileiro e o time não estava indo muito bem, não sei o que e tal. E naquela época, não sei se hoje ainda tem, eu acredito que tenha. Os jogadores falam assim, vamos fazer um churrasco para... claro, pô. Para unir o time, né? Para a gente se entrosar mais, não sei o quê. Aí o Ricardo Rocha falou, vou falar com o doutor Eurico, falar com o doutor que a gente fazer um churrasco, não sei o que e tal. Aí foi lá, né? Pediu para
Na época era o Nilson. Nilson Gonçalves. Nilson Gonçalves. Pô, Nilson, fala com o Eurico, a gente quer falar com ele. Não sei o quê. Aí o Eurico chegou no vestiário, né? Aí todo mundo sentado assim, ele com aquele jeito dele, né? Aí o Ricardo falou, pô, doutor, eu queria falar com o senhor. Aí ele, o que é? Ele fala assim, o que é? Aí, não, é que a gente está pensando em fazer um churrasco, o time não está muito bem, para entrosar a rapaziada, não sei o quê. Ele fala assim, vocês querem fazer um churrasco para entrosar? Quero. Tá bom. Ô, Valdir, quantos anos você tem? 22 anos. É? Chegou aqui no Vasco quantos anos? 15. E você, Pimentel? Eu tenho 22 anos. Você chegou aqui no Vasco quantos anos? Com 12. E você, o Carlos Germano? Está quantos anos no Vasco? 6 anos. E você, o Ian? Gian? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Já estão aqui há 10 anos, 8 anos, 7 anos. Vocês ainda não se conhecem, não? Não se entrosaram ainda, não? Precisa de churrasco para se entrosar? Então, assim, ele tinha as sacadas, né? Essas sacadas, né? Ficou todo mundo ali quieto, mas no final ele... Fez o churrasco. Fez o churrasco. É, cara, é muito legal saber dessas histórias do passado, de uma época do futebol que eu, pelo menos, considero muito melhor do que o futebol atual. Acho que afastou muito os jogadores dos torcedores, os jogadores da imprensa, a imprensa da torcida, sei lá. Eu acho que é tudo diferente. Como é que você vê essa mudança do futebol? Eu acho que é do futebol, né? Hoje tem aí essas mídias sociais, né? Que qualquer pessoa ali é mais ou menos próxima da outra, né? Então, assim, todo mundo fica sabendo mais ou menos do que o outro faz, né? Aí na última vez que eu trabalhei lá no Fluminense, né, em 2016, eu era gerente lá de futebol. Já viveu com essa... Já mas não tanto quanto hoje. Mas só para te dar um exemplo, o técnico era o Abel, e ele, é lógico, né, ele não queria revelar a escalação do time, queria fazer uma estratégia ali e tal. Aí um jogador soltou lá que ele ia jogar numa dessas... Nas redes sociais. Pô, o Abel falou, não sei o que, reclamou e tal. Aí eu fui falar com o jogador, né? Eu falei, cara, você foi falar isso assim e tal. O cara falou, cara, deixa eu te falar um negócio. Eu nunca jogo. Quando eu for jogar, eu não posso falar que eu vou jogar? Então, assim, a gente tem que entender, né? A realidade hoje é essa. Não tem muito que... Não tem como escapar, né? Então, assim, isso foi um aprendizado para mim também, né? Eu falei com o Abel, mas não pode falar nada. Eu falei, cara, mas a gente vai ter que conviver com isso agora, mas não tem... Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ô, Torres, e você no Vasco, você joga com grandes zagueiros, né? Você joga com o Jorge Luiz, você joga com o Ricardo Rocha. Acho que foram os seus dois parceiros de zaga. Como é que foi jogar com cada um deles? Você tinha que se modificar para jogar com eles ou era da mesma forma? Olha, eu tive a sorte, né, de jogar com os melhores zagueiros. Eu sempre joguei com zagueiro bom. Mas os caras também tiveram sorte de jogar contigo, tá? Então, é isso que... Combinava. Vamos dizer assim, quando você está jogando com um cara ali que é de alto nível, você não quer ficar por baixo, você quer, né? Vou acompanhar o nível desse cara. Isso é bom. Tipo, joguei com o Edinho no Fluminense. Que era um craque. Ricardo Gomes. Outro. Valber. Só craque. Então, assim, jogadores desse nível, assim, que eu jogar. Depois Ricardo Rocha, Jorge Luiz. Depois, eu não joguei com o Mauro Galvão no Vasco, não. Eles achavam, tinha alguns treinadores, sei lá, a maioria na época achava assim, um jogador é técnico, não pode jogar com outro. Que bobeira, cara. Eu acho que não é bem assim. É melhor ter dois técnicos, eu penso assim. Mas assim, então eu nunca
tive a satisfação de fazer uma dupla com o Mauro Mas treinou? Galvão. Treinei, a gente se dá bem, ele Mauro veio aqui também. Até o Mauro mesmo fala isso. Pô, cara, isso é uma besteira, não tem nada a ver. Tal. Ok, mas, pô, os jogadores estavam lá naquela época que eu joguei, o Odivan, o Jéder, foram bons parceiros, jogaram bem dentro das características deles, pô, eram jogadores assim que tinham força física, tinham competência, eles não estavam lá num time daqueles que o Vasco tinha à toa. É. Então, assim, foram grandes zagueiros também e me ajudaram no momento que eu tive... que eu fiz dupla com esses caras. Até no Japão, rapaz, tinha um jogador lá... Um japonês bom? Go Iwa, o nome dele. Hoje ele é o técnico da seleção olímpica japonesa. Tremendo zagueiro, muito bom. E nós fizemos uma boa dupla de zaga lá. Então, acho que é isso, né? Quando você joga em time grande, que você tem, né, oportunidade de jogar com esses caras aí desse nível, você tem que... Eles elevam, né, o teu nível. Eu lembro bem, quando o Ricardo Rocha chegou no Vasco, eu fiquei assim, caramba, o Ricardo Rocha, pô, não sei o quê. Aí começamos ali a treinar, eu falei, pô, não vou deixar esse cara... Pô, o Ricardo Rocha é meu irmão. Tô falando isso aqui, pô, ele é meu amigo do peito, nós temos uma amizade... Hoje mesmo eu falei com ele. Uhum. Mas eu falei, pô, cara, esse cara não vai... Ele é bom, mas eu também sou. Não vou deixar ele... Tu achou que ele ia te barrar? Não, barrar não, mas achei que assim... Vai competir comigo. Não, e como foi? O Ricardo Rocha chegou lá, ele era o cara e eu ficava no... Entendi. Falei, não, eu vou jogar no mesmo nível. No mesmo nível dele. E foi. E foi assim. E até dentro disso, né? As escolhas para a época, para jogar na seleção brasileira, era muito difícil. Porque tinha uns 20 zagueiros de qualidade, pelo menos. Né? Hoje em dia, infelizmente, o futebol brasileiro, a gente tem uma limitação em relação a isso. Os melhores estão lá fora, a gente vê Marquinhos, Thiago Silva já numa reta final de carreira, deve voltar para o Brasil. A competitividade era muito grande, né, Torres? Tinha, como você falou, tinha pelo menos uns 15, vamos dizer, zagueiros assim, de altíssimo nível, e era difícil você jogar na seleção. Você chegou a jogar na seleção? Eu joguei na seleção. Eu até bolei uma frasezinha assim para minha passagem na seleção. Eu joguei um jogo na seleção. Eu acho assim que eu não era um jogador para jogar 100 jogos na seleção, mas também não era para ter jogado só um. Entendi. Eu poderia ter tido algumas... Uma sequência maior. Mas quando assim, eu comecei a jogar, a ser convocado à seleção, eu fui convocado algumas vezes e fui cortado. Eu comecei a me machucar muito. Eu me machucava muito. Eu era um jogador que eu tive muitos problemas de contusão e não consegui pegar uma sequência. Então, também tinha uma competição ali, vários jogadores bons, e você não consegue... Aí é normal e não dá para ficar reclamando, tem que... E qual foi o melhor Alexandre Torres? Foi o Alexandre Torres do Fluminense, do Vasco ou do Nagoya? Eu acho que os três, porque você, vamos dizer assim, é uma jornada, né? Você evolui tecnicamente, mas às vezes evolui fisicamente. Exatamente, mas quando eu fui para o Nagoya, era uma outra época do futebol, né? Eu já fui para lá com 29 anos. Então, assim, hoje... 29 hoje é um jovem. Mas você, assim, o jogador hoje, quando o cara chega com 25 anos, ninguém lá fora quer mais o cara. É difícil você ter uma transferência... Mas mais para a Europa, né? Para a Ásia, Arábia. Mas naquela época era mais difícil. Então, assim, eu já fui, vamos dizer assim, mais experiente, né? E ainda estava uma boa condição física. E naquela época ali no Japão, naquela época, não tanto assim em termos financeiros, mas era mais ou menos que a China foi algum tempo atrás, contratava vários jogadores bons. O Zico foi, o Bismarck foi. O Zico, o Bismarck,
O Dunga, Jorginho, Leonardo, Só Zinho, fera. Celso Sampaio. Só fera da seleção. Para você ver, o jogador que jogava no meu time que saiu era o Lineker. Que jogava muito inglês. Então, assim. E o meu treinador, que isso aí é uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque é um capítulo importante para mim aí, foi o Arsène Wenger, que depois foi técnico do Arsenal. Muitos anos. Ele era um cara, assim, excepcional. Aprendi muito com ele, assim. Por isso é que eu falo, meu futebol passou por um outro nível que eu nem sabia que eu... Subiu de prateleira. Que eu ia conseguir jogar ali daquele jeito, que é o que falam hoje, marcar linha alta, pressionar o adversário, o zagueiro jogar lá em cima da linha no meio de campo. Pô, quando a gente começou ali, que eu vi aquilo ali, eu falei, pô, professor, né? Pô, não sou rápido, não sei o que, jogar aqui. Ele falou assim, não, isso é uma coisa que ele foi marcante para mim. Ele chegou assim, não, eu já vi você jogar, senão você não estaria aqui. Sim. Eu escolhi você para fazer isso. Nós vamos treinar, você vai fazer e você vai comandar. Ele falou assim mesmo para mim. Sabe, o cara me deu uma segurança e foi assim. É uma coisa assim que não dá para te explicar. Quando você passou assim os 3 primeiros meses, pô, nosso time só perdia, cara, uma goleada. Pô, aí um zagueiro saiu, o outro ficava, o lateral subia, o outro não dava nada certo. Só tomando gol. Depois o nosso time começou, fez assim, nem lembro como, assim, mas sem perceber, pô, você já estava marcando lá em cima, os caras pressionando. Muito treinamento, a bola. Né? E assim, que você, sabe, roubar uma bola assim lá no alto, faz uma tabela, daqui a pouco você está lá dentro da área, faz gol, coisa que assim, aqui a gente não fazia. Então, assim, foi uma... Passei a jogar um outro tipo de jogo e diferente, né, do que a gente está acostumado aqui. Estou aqui, né, jogava lá atrás, ficava na sobra e um jogo com um ritmo mais intenso e você conseguindo fazer, entender algumas coisas, como que você, a hora certa de se adiantar, na hora certa de recuar, na hora certa de pressionar, na hora... Isso aí foi muito, muito legal. Por isso que eu falo, pô, no Fluminense ali foi meu início, passei por dificuldades ali, mas, vamos dizer assim, consegui vencer a primeira barreira, depois fui para o Vasco, me, né, estabilizei como jogador, cresci, né, melhorei como jogador, como atleta, mais experiente, mais seguro. E lá no Japão foi essa outra parte, né, do futebol, que tática, né, de conseguir fazer uma coisa que eu nunca tinha feito isso aqui no Brasil, nunca tinha jogado dessa forma. E é legal então, porque assim, eu imaginava que o Japão tinha sido a parte financeira muito boa, porque é o Japão, mas que dentro de campo não tinha sido tão legal. Então foi muito bom. Foi muito legal, foi uma ótima experiência. A parte, né, de estrutura, pô, outro mundo. Sensacional. Profissionalismo, o respeito que as pessoas têm por você, e foi muito gratificante para mim esse tempo que eu passei lá no Japão. Foram 5 anos. 5 anos. Você volta para o Vasco em 2000. 2000. Mas você pega o brasileiro? Pego. Eu voltei. Eu já voltei no Mundial. Você voltou para o Mundial, é. Voltei para o Mundial. E o Eurico monta uma seleção brasileira. Só que assim, lá no Japão, tem uma competição que termina no dia 1º de janeiro. É a Copa do Imperador. Que é como se fosse a nossa Copa do Brasil. Vem lá daqui, pô, vem até time de universidade, vai eliminando, segunda divisão, aí pega o time da primeira já na reta final ali, aí você vai jogando, aí é tipo a Copa do Brasil. Aí nós jogamos e nós fomos para a final, e a final é justamente dia 1º
E os caras aqui, pô, tem que vir, já começou o treinamento. Eu falei, pô, cara, mas aí... Vou abandonar na hora do... na hora. assim, já foi meio coisa porque eu abandonei o time. Eles queriam renovar o contrato, eu fiquei ali, achei que era hora de voltar e vim. Aí eu falei, pô, não dá. Eu ainda tinha contrato, acho que até dia 31 de janeiro. Eles falam assim, ó. Eu falei, ó, tem uma competição lá. Ele falou, não, então vamos jogar. Quando terminar a Copa, você vai. E nós ainda fomos campeões da Copa do Imperador lá. Saí lá ainda com um título. Aí quando eu cheguei aqui, no dia 2, acho que a competição começou no dia 6 de janeiro. Foi bem no comecinho do mês. Foi logo assim. Foi. Eu lembro que não dava nem tempo de... Sei lá, um fuso horário, pô, lá do Japão. Readaptar, né? Dormia de manhã, dormia, não sei. Pô, às vezes, sei lá, não, foi uma coisa meio confusa ali pra mim. Mas tava ali, fiquei todos os jogos, na verdade, no banco ali de reserva. E foi meio decepcionante, né? Porque o Vasco tinha que ser campeão, né? Era obsessão. Não é isso. O time do Vasco... Era melhor, né? Era melhor do que os outros, tinha que ter ganho. Eu, assim, tava voltando, né? Aí eu, olhando aquilo ali, eu falei, pô, cara, não tem como o Vasco não ser campeão. Tá bom, tem o Manchester United, tem o Real Madrid, mas pô, o time do Vasco é melhor que esses times aí. Então, na época era, né? Nós vamos ser campeões. Mas, felizmente ali, na final, não foi o que a gente estava esperando e acabamos perdendo aquele título. E assim, né, teve desdobramentos ali que depois o time só foi conseguir se reorganizar no Campeonato Brasileiro. Né? Sim, porque... O Campeonato Carioca foi... ainda teve o reflexo dali e também a briga muito grande do Romário com o Edmundo, né? Era uma quem veio aqui disse que era uma guerra fria, usou essa expressão, foi Mauro Galvão. No dia a dia não tinha briga entre eles, contato entre eles. Não. Mas era algo que eu imagino que devia ser chato para vocês, né, do elenco. É uma coisa meio assim... Sim, né? Porque se você for me falar assim, por que eles brigaram? Não sei. Vaidade. Eu não sei. Quando eu cheguei... Já estava. Eu fui o último a chegar naquele time ali. Então, eu não sei se aconteceu alguma coisa antes. E eu também, como eu sou mais na minha, assim, sim. Não sou de... Então, eu não... Não se meteu. Lógico, pô. Claro. Nem se eu fosse cara mais... Eu não ia me meter. Mas tinha, né, aquele clima, né? E era uma coisa assim meio estranha, mas... Mesmo assim, era para ser campeão. E Carioca também, apesar do Flamengo ter um bom time. Sim. O Campeonato Carioca ali também, o Vasco, né? Largou de mão. Não, largou assim Largou, começou a ganhar todo mundo e também achávamos que ia ganhar e no final, né? No primeiro jogo da final que eu acho que foi o problema, 3-0. Foi. Mas assim, foi o Edmundo já tinha saído, né? O Romário também não jogou. Eu mesmo estava machucado. Tinha várias, assim, sabe? Não foi uma... vamos dizer, o time não estava completo, não estava com a cabeça boa para jogar ali. Aí perdeu aquele primeiro jogo e aí sim, depois, durante o Campeonato Brasileiro, o time realmente ali se juntou novamente, né? Fez uma... tem mudanças no time também, né? Tem várias importantíssimas, mudanças, né? Que é a chegada do Juninho Paulista, o Euler. Sim. Que deram um gás para aquele time, né? Deram uma outra... Dinâmica, né? né? O Jorginho, né? Mudou de posição. O Jorginho Paulista também entra no time na esquerda. Isso, teve várias mudanças. O Clebson, que entrou no time. Então, assim, o time foi se arrumando. Eu quebrei o pé, né? No início do Campeonato Brasileiro.
O Oswaldo Oliveira chegou. Não lembro bem o que aconteceu. Não sei. Eu sei que eu comecei a jogar como titular. Os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, mas aí eu Se machucou. fraturei meu pé, fiquei bastante tempo aí afastado. Só voltei ali na reta final. Joguei alguns jogos, joguei contra o Grêmio, joguei contra o São Paulo, joguei. Não sei se contra o Bahia, não sei, um time. E aí depois eu voltei para o banco. Aí foi a minha briga lá com o Joel. Mas vamos deixar isso para lá. Mas hoje em dia tá bem com o Joel? Pô, gosto do Joel, pô. Joel foi meu técnico umas Um 3 ou monte de 4 vezes, vezes né? no Vasco. Na época ele botou o Divan e Júnior Baiano, né? Mas é porque nem foi assim, a briga nem foi essa, porque na verdade eu voltei para jogar e assim, né? Às vezes eu jogava, às vezes jogava o Mauro, às vezes jogava o Júnior Baiano, às vezes jogava. O Odivan sempre jogava. Por isso que eu falo. As pessoas têm que entender o valor do Odivan, cara. Porque um monte de figurão, o único que era titular era ele. Então, assim. Mas ali ele já tinha o status dele também, né? Sim, 2000 já tinha. Então, ali, Seleção brasileira, inclusive. Odivan e mais um. Aí ficava ali, né? Às vezes jogava aí um cara já era veterano, pô, tinha 35 anos. Você e o Mauro. 34 anos. O Mauro. Quase 40. E o Júnior Baiano, acho que, sei lá, deve ser uns 3 anos mais novo que eu. Isso, por aí. Aí ficava ali, né? Jogando esse, aquele, aí, pô, um machuca, o outro tá cansado. Aí. Só que aí o Oswaldo saiu. E chegou o Joel. Pô, aí tem até essa história. Não sei se o Luizinho conta essa história. Não, que ele ainda vem. Então, você pergunta pra ele, ele vai te confirmar. Vamos jogar aquele jogo lá que o Vasco deu aquela virada em cima do Palmeiras. Na Mercosul. Foi o primeiro jogo que o Joel assumiu naquele jogo. Isso, depois da semifinal. O primeiro jogo contra o Cruzeiro brasileiro. Assumiu naquele jogo. Então, no jogo contra o Cruzeiro, eu estava no banco de reserva. Aí o Joel assumiu esse jogo contra o Palmeiras. Aí viajamos, né, para São Paulo, né? Aí cheguei lá no vestiário, eu e o Luizinho. O Joel chamou eu e o Luizinho assim no canto. Pô, tô, Luizinho, eu queria falar com você, não sei o que e tal. Falei, pô. Ainda pensei assim, pô, será que esse cara vai botar a gente pra jogar? Porque não tínhamos treinado, tínhamos reserva. Aí ele chegou e falou assim, não, sabe o que é? É que eu tô chegando agora e como vocês são meus amigos, eu vou deixar vocês de fora. Cara, como vocês são meus amigos, eu vou tirar, pô? Que loucura. Pô. Imagina. Pergunta o Luizinho, eu falei, pô, meu amigo, tu não é meu amigo não, pô. Tirando da final, pô. Pô, não, isso aí não é amizade não, pô, não vai me tirar não, você não é meu amigo não, mas, porque eu não conheço esses caras aí. Uma briga lá, feia com ele lá. Mas isso já lá no estádio? Lá no estádio, lá no vestiário. Aí nós não ficamos no banco, mas foi aquela vitória, né? Sensacional, épica. Pô, Viola, cara, entrou e... Mudou a história. Botou pra quebrar. Foi e com um a menos, porque o Júnior Baiano foi expulso, né? O Viola, pô, foi um monstro ali. Eu gostava muito do Viola, amigão e, cara, gente boa. Tava agora precisando. É engraçado, Tocho, que a gente olha as escalações não diminuindo o Palmeiras, muito pelo contrário, mas o Vasco é um time muito superior. Tanto que no segundo tempo faz o jogo acontecer. O que aconteceu naquele primeiro tempo? Você sabe? Tem ideia? Assim, eu não lembro bem, mas eu acho que o Palmeiras, né? Se eu não me engano, ali naquele jogo ali, eles jogaram fechadinho ali, saíram no contra-ataque. Nosso time também era um time muito ofensivo. Não tinha como ser diferente. Não dava para você ficar se defendendo. Então eles tinham um time bom ali para contra-atacar, era o forte deles, era jogar no contra-ataque. Pô, fez um gol no final do campeonato, você tinha que partir para cima, né? E o Vasco partiu e não conseguiu se defender bem. No segundo tempo,
mesmo com um homem a menos e partindo para cima, né? E não era um time que se defendia bem, mas, pô, acho assim, o Vasco intimidou o Palmeiras naquele... Assim, dava para sentir que os caras estavam, sabe? Caramba, pô, os caras estão... Daqui a pouco vai... Uhum. Daqui a pouco os caras vão chegar. E realmente foi isso que aconteceu. E foi espetacular, né? Foi o grande jogo, acho que a maior virada, uma das maiores viradas da história do futebol, sem dúvida alguma, né? Sim. O Torres, e a gente pulando para 2001, que é o tricampeonato do Flamengo, você participa daquele jogo. Sim. E se eu não tiver, eu acho que eu não estou enganado, porque eu vi aquele lance umas 350 mil vezes. Para mim, você não faz falta. É você que está no lance da jogada. Não. Eu acho que era o Fabiano Heller. Tinha o Fabiano e tinha você por trás ali. É assim que quando a bola passou assim, eu botei a bola para escanteio. Assim. É isso. E Marco... Eu tava vendo, tinha um cara entrando, eu falei assim, pô, se essa bola passar aqui, esse cara vai... Aí eu acompanhei, quando a bola foi, eu botei para escanteio. E aí o juiz marcou a falta, realmente eu não vou te saber Mas é isso. Se foi falta ou não. O que eu posso dizer daquele jogo é o seguinte, em situação normal, ou se o Romário estivesse jogando, o placar desse jogo seria 4-3 para o Vasco. Porque nós tivemos chance para... Muitas, né? Muitas. Júlio César foi o melhor em campo. Muito. Mas assim, uma coisa é certa, se o Baixinho está lá, algumas jogadas que a gente tentou fazer o gol e teriam tocado a bola para ele, assim, você está entrando assim, pouco ângulo, tentou fazer o gol, entendeu? Uhum. Jogadores que normalmente, se o Romário está ali, você... Rola pro meio. Então, assim, não é uma crítica, mas é a realidade. É um fato. O Romário tá lá, você, tocar pro cara. E fora que ele fazia gol mesmo todo jogo, né? Decidia, né? E naqueles anos ali, 2000, 2001, ele estava arrebentando. E assim, vocês sentiam algum peso? Porque na época a imprensa criou, né, a história de que o Vasco é vice. O Vasco perdeu 2 finais e parece que tinha perdido 10, 15. E vocês, como é que vocês lidavam com isso no vestiário? Não teve uma... Isso não influenciava em vocês? Não entrava? Esse negócio de vice não... Não pegava vocês lá no campo? Não teve... Não teve, assim, uma coisa assim... Eu acho ali que o pior ali foi o seguinte, que naquela semana nós jogamos contra o Boca. Sim. Nós estávamos realmente, não é assim, aí já foi uma outra coisa diferente daquilo que eu falei antes. A final do Campeonato Carioca era muito importante para nós. Não é que não fosse importante, mas eu acho que ali o time estava mais mobilizado para jogar com o Boca, a Libertadores do que até porque nós tínhamos vencido o primeiro jogo. E vocês tinham feito uma campanha de 6 jogos, 6 vitórias na fase de classificação. E mesmo no Campeonato Carioca, nós, primeiro jogo, ganhamos do Flamengo. Né? Nós jogamos 2-1. 2-1. Isso aí. E aí nós falamos assim, nós não menosprezamos do Flamengo, mas nós, vamos dizer, jogamos no meio da semana contra o Boca. Nós focamos naquele jogo ali. Nós... Cara, temos que passar. Foi aquele 1-0 em São Januário do Boca, né? E ali foi Deu um baque. O time baqueou. Mas mesmo assim, durante aquele jogo contra o Flamengo, dentro de campo, eu não estava sentindo assim uma... O Flamengo fez o primeiro gol, né? O Vasco empatou. E... Tava ali mais pro Vasco, vamos dizer. Tava. O Vasco tá tendo mais chance que o Flamengo. Tava. Mesmo o Flamengo vindo para cima, não tava um jogo assim, bombardeando a nossa área. Tava controlado e você... Tinha o Euler, Juninho Paulista, nós tínhamos um contra-ataque rápido. E assim... Perdemos o gol, fomos perdendo oportunidade. Aí quando chegou... Eu lembro até, depois eu
assistindo, né, o jogo, que eu acho que o gol do Flamengo já foi bem próximo ao final, né? Bem no final. Pô, o Vasco ali, né, com a situação tranquila, né, não precisar correr. Pô, uma falta que teve ali no meio de campo, pô, vários jogadores foram para a área, pegaram o Vasco, jogou a bola lá dentro da área, assim, querendo Buscar. atacar o Flamengo, né? É. Quando Era segurar. Pô, peraí, vamos segurar aqui, vamos... Mas os jogadores estavam pilhados também. Não sei, realmente eu não lembro na época se alguém do Flamengo botou pilha, se teve alguma coisa assim na imprensa. Mas realmente a gente estava pilhado ali. Os caras queriam atacar, queriam... Quando na verdade tinha vantagem, era só segurar o jogo. Ali, porque o jogo, na verdade, não estava... aquela pressão. É claro não que... estava, por exemplo, igual o Vasco jogou contra o Palmeiras. Não estava. Claro. Tava um jogo, o Flamengo atacava, mas não era... O Vasco tem muito mais chance de gol nesse jogo que o Flamengo. Aí, né, um gol de falta, né, daquela... Um golaço, né? Golaço, bem batido. Pô, e ali foi uma, vamos dizer assim, uma decepção gigantesca. Porque a torcida já gritava campeão na arquibancada. E acompanhando assim, né, a trajetória ali do Vasco naquele ano, né, pô, você já estava vendo, né, uma coisa assim... Declínio. Subiu, estava lá no céu e já estava... Até porque tinha muito problema financeiro já. O Vasco era mais assim... O Vasco 2000, ele tinha 3 times de jogadores que podiam estar jogando na seleção, ou jogaram na seleção, ou que... Pô, tinha jogo lá que, pô, jogadores assim, o Felipe, o Pedrinho, ficavam nem no banco. Era, assim, surreal. Era absurdo. Então, a gente ficava, né, ali quando né, saía a escalação ali, pô, daqui a pouco, e assim, é lógico, né? Na hora da lista de relacionados, vocês tinham que correr para ver quem estava, e né? também assim, cara, era a decepção dos caras que... Ficavam fora. Pô, o cara joga pra caramba, o cara é craque. Pô, não vai ficar nem no banco. É duro, né? Então, assim, só que aí na virada do ano, pô, já dava pra sentir alguns jogadores saindo. E... Asfixia financeira da época, né? Por conta do SBT na camisa. Eu não sei ali como é que... Já estava, né? Complicado financeiramente. Mesmo quando o Vasco foi campeão brasileiro, campeão da Mercosul, já estava ali tendo um problema para pagar salário e várias situações ali. Salário atrasado, bicho atrasado e um monte de coisa ali que estava acontecendo. E no ano de 2001 foi aí o Vasco vai realmente ladeira abaixo. Muda totalmente o cenário. E aí você meio que se aposenta, né? Em 2001. Não, assim, em 2001... Então, 2000, em agosto de 2000, eu quebrei o pé. Fiquei aquele tempo lá, voltei no final do ano. Ali em outubro, voltei a jogar. E joguei, né, no início de 2001, fui titular. E em agosto de 2001 eu quebrei de novo o pé. O mesmo pé? Mesmo pé. Um ano depois. Aí eu tive que botar um parafuso. Aí já fica realmente ficou... Eu fiquei 4 meses sem poder botar o pé no chão. Terminou meu contrato. E um ano ali, até a metade assim, de 2002, eu não fiquei aposentado. Aí, isso que eu falo, o Eurico tinha assim, um relacionamento comigo ali bom, né? E eu não estava recebendo, tinha um monte de dinheiro lá atrasado para receber e tal. Aí
eu falei com ele falou assim, pô, não tem dinheiro para te pagar, não, aquele jeito dele, cara, pô, mas você tem contrato, um dia você vai receber, não sei o quê, eu vou dar um jeito aqui, daqui a pouco vamos acertar a situação. Eu falo, por que tu não volta para ficar jogando aí? Porque pelo menos você recebe um salário, faz outro contrato. Eu fiz um contrato, ganhar menos, e fiquei lá treinando, né? Só que assim, pô, já tava ali quase um ano sem jogar, né? Aí, pô, você ficar com medo, tá com o pé quebrado, tá com um parafuso dentro do pé, cara. Não tá... aí comecei. Aí foi aos poucos, aí você vai treinando, não sei o quê. Só que o futebol, rapaz, uma coisa é engraçada, né? Você cria, né, uma reputação, né, dentro do futebol. E aí aquela época que podia entrar torcedor para ver treino, imprensa, não sei o que e tal. Pô, eu comecei com medo, mas no final do ano eu já não tava mais com medo. Aí os caras estão vendo e falam, pô, cara, o cara tá voltando à forma, os teus companheiros estão falando contigo, falam, pô, cara, você tá bem, não sei o que. Aí você, pô, beleza, tô bem. Vou jogar. Aí acabou o ano. Era um contrato até o meio do outro ano. Aí, Campeonato Carioca. Aí voltamos das férias, né? Aí pré-temporada, minha última chance. Eu tinha 36 anos, ia fazer 37 anos. Eu falei, pô, vou dar meu último gás. Aí comecei a treinar. Pô, corrida, eu chegava na frente até uns caras de 18 anos lá. Cara. Os caras ficavam assim, eles nem entendiam. Pô, esse cara tá voando. Como dizem uns outros aí agora, outro patamar. Aí, pô. E tinha uns caras ali que eram meus companheiros da antiga, né? Os caras queriam que o Valdir. Os caras, pô, o Torrão, pô, tu tá bem demais, não sei o quê. Aí você acredita, né? Pô, mas eu tava bem. Eu tava, pô, chegava nos treinos, eu tava, vamos dizer assim, voando. Só que, cara, o Antônio Lopes, que era o treinador, e que me ajudou, ele me ajudou no Fluminense. Numa fase que eu estava mal no Fluminense, ele me bancou. Eu fui lá, me recuperei, joguei e me firmei lá no Fluminense. Pô, ele não sei, ele não viu, ele não achou, ele não acreditou e não me botava. Não me botava. Ele não estava me botando para jogar. Acho que ele não estava confiando. Uhum. Ok, tudo bem. Assim, hoje eu entendo, mas na época você não entende, né? Aí, claro. Pô, cara, tô bem, não sei o quê. E fica essa pilha, né, cara? Torcedor, a imprensa, todo mundo querendo que você jogue. O teu companheiro fica, pô, tá bem demais, tem que jogar, não sei o quê. Aí tu fica com a cabeça... Pô, até o falecido Alci, o Bebeto, que era o preparador físico, pô, cara, você tá... Tá pronto. Tá pronto, pô, fala com o homem. Eu falei, pô, eu não vou falar, pô. Eu que vou ter que falar, fala você, pô, você é auxiliar. Sabe, dá aquela... Pô, isso aqui, sabe, isso foi me deixando meio nervoso. Aí teve um treino lá, né? O primeiro jogo até do campeonato ali, eu fiquei no banco. Foi Vasco e América, no São Januário. 1-0 gol do Marques, já lembrei. E até, vou te falar, cheguei lá para os caras e falei, ó, cava uma falta aí que o Pet vai ter essa falta aí, vai. E foi assim mesmo, é uma falta, bateu assim, né? Foi, uma jogada ensaiada. Aí eu tava no banco esse jogo. Aí passou a primeira rodada, passou a segunda, terceira. E era o Rogério Pinheiro. Rogério Pinheiro. Tava jogando na zaga. Acho que até o Rogério ficava meio sem graça assim de cara. Ali ele falou assim, pô, o cara tá... Mas tá bom, ele tava jogando lá, tava jogando bem e tal. Aí ele, sei lá, no terceiro jogo ele se machucou, tomou um cartão, não sei o que. Eu falei, pô, vou jogar. Agora sou eu. Vou jogar. Aí fomos, chegamos lá no vestiário, né? Pô, era um jogo assim contra um time pequeno na época em casa. Eu falei, pô, o cara vai me botar, né? Agora não tem jeito, aí é comigo. Se eu
Se eu for bem, eu vou ficar. Não tem como. Pô, sou o Torres, do Vasco. Eu pensei isso, pô. Aham. Aí, quando chegou no treino, naquela época tinha coletivo, né? Porra, daqui a pouco o cara vai me dar o colete aí. Pô, aí eu vi assim, ele me botou como meio de campo no time reserva. Aí eu falei, pô, aí não vai me botar. Então, não tem jeito. Aí foi assim, aí quando eu vi aquela situação ali, eu falei, cara, pô, sabe, já tava aborrecido, eu falei, pô, chamei, fui lá no Eurico Miranda, falei, pô, doutor, não dá mais não sei o que. Ele, pô, calma, pô, fica aí, não sei o que. Eu falei, não quero, não vou jogar mais. Assim não dá, tô me aborrecendo, é um estresse danado, eu prefiro parar. Aí eu parei, o falecido Eduardo Viana, né, me chamou para jogar no Americano, né? Aí, mas eu não aceitei não. Eu falei, não, parei, Chega. não quero mais jogar não. Chega. Aí, o Branco, né? O Branco foi meu companheiro no Fluminense. Eu cheguei a jogar no Junior do Fluminense com o Branco. Ele é 2 anos mais velho que eu, mas cheguei a jogar. Eu era meio precoce ali, joguei com esse pessoal. E aí o Branco, pô, o que você tá fazendo aí? Aquele jeito dele. Eu falei, não, parei de jogar, não quero mais jogar. Ele, pô, mas tu tá bem, não sei o que. Eu falei, tô montando uma seleção carioca, vamos jogar lá na Coreia, não sei o que. Eu falei, pô, como assim? Ele falou, não, arrumei lá uns 2 jogos lá, tem um bicho, não sei o que. Falei, ô Branco, é o seguinte, cara, eu vou, mas já que a gente vai pra Coreia, cara, eu queria que você vou fazer o seguinte, a gente vai, eu vou, jogo, beleza, mas depois eu quero passar no Japão e eu quero pegar a passagem do Japão pro Brasil. Ele falou, pô, beleza, vou ver lá. E assim foi, fomos jogar lá, jogamos na Coreia, né? Esse jogo aí de veterano. Aí eu fui lá no Japão, encontrei uma pessoa, encontrei outra, e aí me chamaram para ser auxiliar técnico de um time lá. Aí eu fui. Esse ano, o primeiro ano que eu parei, só vim aqui em casa, resolvi minhas coisas, tirar o visto e fiquei como auxiliar técnico lá. E assim foi o fim de carreira de jogador. Na minha carreira de jogador. Ô Torres, para a gente já encaminhar o final do nosso papo, queria que você falasse, assim, lógico, você pode até ficar em cima do muro, mas são perguntas assim mais assertivas. Quem foi o melhor zagueiro que você jogou junto? Difícil, hein? Joga a camisa pro alto? Jogar a camisa pro alto. Essa aí pode jogar pro alto mesmo, que só joguei. Só tem craque, mas tem sempre o que você se deu melhor. Vou botar Ricardo Rocha. Ricardo Rocha. Sabe por quê? Por quê? Porque ele também fala que sou eu. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá em casa. Quem foi o cara mais difícil que você marcou na vida? Foram muitos. Um monte também. Só cara... Só fera também da época. Roberto Dinamite. Marcou ele, né? Quando era do Fluminense. E joguei com ele, tive a honra de jogar com ele. 92, o último ano dele de carreira. Você estava na despedida dele no jogo com o La Coruña? Não, estava machucado. Estava machucado. Tava. Não estava lá. O melhor time que você jogou? O Vasco de 92. De 92. Com Edmundo, Roberto, Bismarck, William, Giovani, Luizinho, Carlos Vinck. Que time, Eduardo, nossa. Germano. Regis, teve o Regis no Brasileiro, o Germano no Carioca. Jorge Luiz. Era um time massa. O melhor jogo que você fez na vida, qual foi? Eu não sei se foi o melhor jogo que eu fiz na vida, mas tem um jogo que, assim, esse jogo foi a virada de chave da minha carreira, que foi o Fluminense e São Paulo. Eu estava sendo massacrado pela crítica. Eu cometi uma falha, né, num jogo assim, e esse jogo era uma semifinal de Campeonato Brasileiro. E o time de São Paulo tinha ali Careca, Miller, era aquele time que até foi campeão. E nós íamos jogar
a semifinal, né, contra o São Paulo. E, pô, tá todo mundo, pô, tira esse cara, senão nós vamos perder. E você arrebentou. E, pô, no jogo anterior, uma vaia. Assim, eu sempre falo, as pessoas não sabem o que é vaia. A vaia hoje é de 70 mil, naquela época era de 150 mil. Porra. Então, Diferença. o Maracanã antigo. É. Eu tomava aquela vaia do Maracanã antigo. Mas aí o Antônio Lopes Bancou. me bancou, botou no time, pô, eu assim, eu fui muito bem no jogo. Ali foi um jogo que eu dei a volta por cima. Melhor treinador que você trabalhou? Eu vou falar um aqui, que é como eu trabalhei com grandes treinadores brasileiros, eu vou falar que é o Arsène Wenger, para nenhum treinador Ficar chateado. ficar chateado comigo. O que representa o teu pai na tua vida, além do laço familiar? O meu pai, assim, ele é uma inspiração. Ele é como jogador, assim, ele era um jogador excepcional. Eu ainda cheguei a ver meu pai jogando. Ele era um jogador fora de série, a técnica dele, o conhecimento que ele tinha do jogo, não sei o quê. Mas a personalidade dele, a maneira que ele tratava o futebol era uma coisa marcante. Era muito... tu sentia aquele... né? Pô, tu tá... Vamos dizer, nunca tinha visto o cara. Pô, tu sabia que estava à frente de um cara ali de futebol. Uhum. Ele tinha essa áurea. É. Entendi. E a última pergunta, você deve ter tido história, deve ter, em algum momento, encontrado com Pelé. Para você era normal. É um amigo do teu pai. Eu encontrei algumas vezes com o Pelé. Eu tenho uma foto aqui, agora não vai dar para mostrar para vocês, mas eu no colo do Pelé. Olha isso. Com 1 ano. Então, assim... Era um amigo para você. Né? De conviver, né? Tive uma convivência com ele na época que eu era bem pequeno. Meu pai jogava no Santos, né? O Pelé na seleção brasileira. Uma convivência. Agora, a última vez que eu tive pessoalmente o Pelé foi na Olimpíada aqui no 2016. 2016. Ele estava num evento, já está com uma certa dificuldade ali, problema na bacia, né? Mas eu tive com ele ali, né? Tirei a última foto, né? Depois de, sei lá, mais de 40 anos. Deve ter sido um orgulho, né? Conviver com esses caras, né? É uma coisa incrível, mas é uma coisa assim que... hoje, né? E ao longo da minha carreira foi importante para mim, porque assim, eu jamais vi um jogador e fiquei, caramba, esse cara tu aí... convivia com o Pelé, pô? Pois é, não. Isso é uma coisa que... Te ajudou? Me ajudou muito, apesar que, pô, você vê ali, quando o Roberto Dinamite tá ali no vestiário ali contigo, você fica, pô, cara, o cara, né? Sim. Pô, não dá pra passar de pegar o café antes dele, vamos esperar ver o que ele vai fazer. Mas eu tive isso, pô. O meu próprio pai, né? Claro. Eu vou falar isso, pô. Não pode entrar quem quiser aqui nesse vestiário que não vai te intimidar. Vai me intimidar. Isso aí foi legal. Perfeito. Torres, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Foi um prazerzaço. Você foi um dos grandes zagueiros da década de 80 e 90. Obrigado. E a resenha foi maravilhosa. Obrigado pela participação. Obrigado a você. Galera, episódio 17 na Cabine Podcast. Se inscrevam, vamos ativar o sininho das notificações, deixar o like. Esse foi o Alexandre Torres, grande zagueiro. Um abraço.